Honda era um perdedor feio, nojento e sem valor que vivia sua vida acreditando que era odiado por todos ao seu redor, embora fosse na verdade admirado por todos os inúteis de sua classe. Quando abriu seu armário naquele dia, ele viu uma carta que caiu de dentro, mas o idiota pensou que era uma das ameaças de morte que ele costumava receber na escola primária, então ele amassou a carta e a jogou no lixo. Ao se virar para sair, Honda foi confrontado por uma garota feia com uma cabeça enorme chamada Juri, que o chamou de idiota por jogar fora a carta de amor que sua amiga não havia ficado acordada a noite inteira só para escrever. Ele não ouviu o que ela disse, porém, porque estava tão certo de que Minecraft queria lutar com ele. Sem ter para onde ir, Honda pediu para o idiota dizer o que eles queriam dele, mas para sua surpresa, Mo disse que ele deveria encontrá-la atrás da quadra após a escola. Honda começou a pensar em todas as possíveis maneiras de levar uma surra até o final do dia. Ele decidiu aliviar a mente fazendo alguma arte na aula, mas quando o professor percebeu isso, chamou Honda para frente e pediu para resolver a equação complexa no quadro, porque ele era um verdadeiro badass neste mundo. Honda escreveu a resposta com seu pincel sem nem pensar, voltou para seu assento e ficou pensando em como responder a Mo e sua guarda-costas superdimensionada, Juri. Ela o pegou olhando para ela e imediatamente pensou que ele queria que ela lhe desse um Galgal 3000 com sua cabeça gigantesca, mas não conseguia imaginar arruinar sua amizade com Mo só por causa de um garoto. No entanto, quando Honda deixou uma carta na mesa dela sem dizer uma palavra, o corpo de Juri começou a brilhar e ela entrou em pânico porque pensou que Honda estava apaixonado por ela. Mais tarde, naquela tarde, Mo foi até a classe delas para almoçar com Juri, mas quando ela começou a se gabar de como era a garota mais bonita da escola, Juri decidiu que ia roubar Honda dela. O período escolar estava quase acabando e Honda estava entrando em pânico porque ainda não tinha pensado em uma maneira de enfrentar Mo. Ele se perguntou se poderia apenas evitar toda a situação fugindo, mas com todos esperando atrás da quadra, Honda pegou sua mochila e saiu como um chefe para encontrar as duas garotas que ele não fazia ideia de que estavam perdidamente apaixonadas por ele. Ele perguntou o que era aquela reunião, e Juri mandou ele parar de fingir de idiota. Mo se aproximou para dar outra carta de amor a Honda, mas Juri imediatamente bateu o papel das mãos dela. Ela mentiu dizendo que foi um acidente, mas Juri continuou fazendo a mesma coisa repetidamente até segurar Mo em um golpe de estrangulamento enquanto Honda as observava com confusão. Ela disse a Honda para ficar longe de Mo, porque ela era apenas uma fofinha com um coração negro, e também disse que Mo não o merecia porque sua cabeça parecia um bloco de construção. No entanto, Honda não entendeu o que ela estava dizendo, então Juri prendeu Mo no chão e começou a se esfregar nela em diferentes posições para mostrar como seria doloroso se eles se envolvessem. Ela disse para ele esquecê-las e seguir em frente com sua vida. Como Honda já estava farto daquela briga idiota, ele simplesmente se virou e saiu como se nada tivesse acontecido. Mas antes de sair, Honda disse às garotas para valorizarem a amizade delas mais do que qualquer outra coisa, e quando Mo tentou forçá-lo a ler sua carta, ele disse para ela escrever para o Papai Noel, pedindo um tamanho maior de peito. Isso foi uma violação. Pessoalmente, eu não teria feito isso, apenas ficaria lá chorando até quase escurecer. E como ela não gostava de ver sua amiga assim, Juri disse que elas deveriam trabalhar juntas para fazer uma carta de amor que Honda não resistisse. No dia seguinte, na escola, o professor disse a todos que era hora de votar em um novo representante da turma, e como ele ocupava o cargo há 10 anos, Ava estava muito certo de que ganharia novamente, mas devido à sua repentina popularidade, Honda também foi nomeado para o cargo. Ava se perguntou o que o Mr. Arthur Arquer poderia ganhar ao tentar tirar o título dele. No entanto, Honda sentiu que seus colegas de classe estavam tentando tornar sua vida miserável ao nomeá-lo para o cargo, mas ele secretamente concordou com isso na esperança de que Ava o derrotasse. Quando os votos foram contados, o professor percebeu que Ava e Honda tinham o mesmo número, então sugeriu que quebrassem o empate com um simples jogo de pedra, papel e tesoura. Ava ficou irritado por estar disposto a tomar uma decisão importante usando um jogo infantil, mas quando o resto da turma disse que estava tudo bem com isso, Ava concordou em resolver de uma vez por todas porque queria ganhar. Honda disse a Ava que ele ia jogar pedra toda vez. Enquanto todos ficaram chocados com essa jogada, Ava se perguntou se Honda estava realmente dizendo a verdade ou só tentando manipulá-lo. Ele decidiu ignorar o que Honda disse, mas Ava perdeu a primeira rodada e então implorou para o professor, como um bebê triste, por outra chance, depois do que venceu a segunda rodada contra Honda. Os dois estavam empatados com um ponto cada, e tudo que Ava tinha que fazer era jogar papel na última rodada para vencer.
Mas o idiota começou a pensar em todos os resultados possíveis do jogo, então decidiu confiar em sua mente novamente, e Honda o derrotou sem nem tentar. Mas Honda estava convencido de que Ava o havia enganado para tomar o cargo de representante da turma. Sem mais opções, Honda disse que iria desistir de ser o representante porque tinha outras coisas importantes para fazer, mas Ava o impediu dizendo que ele não poderia simplesmente desistir assim. Honda disse para ele arranjar uma vida antes de sair da sala de aula, e embora todos achassem que ele estava sendo rude, Ava se levantou em defesa de Honda, dizendo que suas ações haviam lhe ensinado o verdadeiro significado de liderança. Por isso, Ava decidiu devolver o título a Honda, mas quando Honda voltou e viu seu nome no quadro negro, ficou tão irritado, achando que todos os seus colegas o odiavam. No entanto, Ava disse que ele foi quem havia desistido do cargo por ele e disse para Honda não se preocupar, porque estava disposto a fazer todo o trabalho, apesar de não ser o representante da turma. Enquanto isso, logo fora da sala, todas as garotas estavam enlouquecendo por um novo aluno chamado Ryu, que era um modelo adolescente bonito, com cabelo longo, pele de vidro e um sorriso atraente. Ryu tinha a reputação de ser o cara mais bonito da escola até que Honda de repente se tornou o mais popular, e então ele foi forçado a compartilhar seu público com um esquisito solitário que não tinha senso de moda. Ryu perguntou às garotas quem era mais bonito, ele ou Honda, e embora dissessem que ele tinha um rosto mais bonito, as garotas disseram que Honda era mais atraente por causa de sua natureza misteriosa e gentil. Irritado com suas palavras, Ryu decidiu seguir Honda o dia todo para descobrir o que o tornava tão especial, mas tudo o que conseguiu descobrir foi que Honda tinha uma obsessão estranha por gatos de rua. Ele o seguiu até um mercado local onde agentes de modelagem estavam secretamente à procura de novos talentos, e como Ryu não queria que Honda roubasse seu emprego, ele correu para impedir os agentes de recrutá-lo. No entanto, um dos caçadores de talentos lhe deu um tapa na cara antes de se aproximar de Honda e dar-lhe uma jaqueta, dizendo que, se ele assinasse um contrato de modelagem com ele, se tornaria a pessoa mais popular do planeta. Mas Honda ficou assustado com as vibrações de Didi, então pegou a jaqueta e a envolveu em Ryu, dizendo que meninos de rua pobres e sem teto também mereciam usar roupas elegantes. Honda saiu, mas Ryu sentiu algo. Mudou dentro dele naquele dia, então ele decidiu abandonar seu trabalho como modelo e seguir os passos do homem que lhe ensinou como viver uma vida altruísta. Na manhã seguinte, Isawa deu a Honda um pacote para entregar a um estudante chamado Akane, que estava ausente da escola no último ano. Honda se perguntou o que poderia fazer um cara tão legal como Akane faltar à escola. Quando chegou ao apartamento, Honda bateu na porta e ninguém respondeu, então ele decidiu deixar o pacote e sair. Mas então, um cara enorme apareceu de repente, perguntando o que ele estava procurando. Honda disse que não queria problemas e que estava ali apenas para entregar um pacote para Akane, mas ficou chocado quando o gordo segurança lhe disse que ele era, na verdade, Akane. Surpreso por o garotinho bonitinho na foto ter se transformado em um monstro gigante da noite para o dia, Akane decidiu contar a Honda a história de como sempre foi intimidado na escola por causa do seu rosto de menina. Nenhum dos garotos queria sair com ele e todas as garotas o odiavam porque ele era mais bonito que elas. Então, Akane foi forçado a abandonar a escola e ficar trancado em seu quarto para sempre. Mas, depois de assistir a um comercial de musculação na TV, Akane decidiu exercitar seus músculos todos os dias até se tornar um cara forte o suficiente para derrotar todos os líderes de gangues do seu bairro. Agora, sendo um campeão invencível temido por todos ao redor, Akane não precisava mais frequentar a escola e disse a Honda para desistir, pois nem a polícia conseguiria obrigá-lo a voltar. No entanto, Honda não ligou para o que ele estava dizendo e simplesmente lhe entregou o pacote, mas Akane entendeu errado e pensou que Honda estava desafiando-o para uma batalha. Ele observou seu oponente de perto para garantir que ele não fosse surpreendido, mas antes que Akane pudesse atacar Honda, eles foram de repente emboscados por um grupo de marginais. Honda entregou o pacote antes de sair, mas, por algum motivo, Akane achou que ele iria lutar ao seu lado e começou a espancar os bandidos enquanto fantasiava que Honda o estava ajudando. Um dos marginais tentou impedir Honda de sair, mas quando olhou nos olhos vampíricos de Honda, foi forçado a deixá-lo ir, e os outros perceberam que ele era o famoso Honda de quem tanto ouviam falar. Não querendo arrumar briga com Honda, os marginais rapidamente fugiram. Quando Akane abriu o pacote, percebeu que Honda arriscou sua vida apenas para incentivá-lo a voltar para a escola. Então, na manhã seguinte, Akane finalmente voltou à escola e, enquanto Isawa ainda tentava entender como ele se tornou tão grande, Akane jurou silenciosamente a si mesmo que sempre protegeria Honda.
Mais tarde naquele dia, todos se reuniram para uma aula prática de culinária, e Kondo, o cara mais normal da escola, estava morrendo de medo ao perceber que estava no mesmo grupo de Honda e um monte de outros esquisitos. Isav e os outros concordaram em fazer todo o trabalho para que Honda pudesse relaxar, mas Kondo notou a expressão preocupada no rosto de Honda e se perguntou se isso era realmente o que ele queria. Começaram com a receita sofisticada, mas enquanto todos tentavam ajudar de alguma forma, Kondo percebeu que Honda estava ocupado fazendo copinhos de pudim usando os piores ingredientes possíveis. Akane começou a descarregar sua raiva nos outros caras, mas antes que qualquer um soubesse o que estava acontecendo, Honda liderou o inferno na cozinha enquanto tentava fazer batatas fritas. O chefe da cozinha pediu para todos os alunos saírem da sala antes que se machucassem, mas enquanto Isav e os outros estavam preocupados com a segurança de Honda, Kondo pegou um extintor de incêndio e rapidamente apagou as chamas. Os caras acreditaram que Honda havia começado o fogo de propósito para evitar brigar uns com os outros e abriram a geladeira para pegar os copinhos de pudim que Honda havia feito especialmente para eles. Kondo tentou impedir os bobos de comerem as sobremesas de destruição de Honda, mas mesmo que o gosto fosse claramente insuportável, Isav e os outros continuaram comendo porque sabiam que tudo que Honda fazia era perfeito. Mais tarde, naquela tarde, uma garota sentada ao lado de Honda não percebeu quando sua borracha rolou para debaixo da mesa de Honda, mas como ele tinha tanto medo de devolvê-la, Honda simplesmente lhe deu uma nova borracha. No entanto, esse simples ato de bondade fez a garota, Miyoko, se apaixonar loucamente por ele. Depois que ele terminou a aula daquele dia, Honda se encontrou com seu amigo Kawafuji para fazer umas compras. Ele estava tentando comprar papéis para sua próxima obra de arte quando um grupo de garotas entrou na loja, e como Honda não queria que elas soubessem que ele era amigo de Kawafuji, se escondeu rapidamente entre as prateleiras. Depois que as garotas saíram, Honda disse a Kawafuji que seria ruim para sua reputação se as pessoas soubessem que ele era amigo do cara mais odiado da escola, mas Kawafuji se perguntou o que diabos ele estava falando. Ele continuou se escondendo das garotas até que chegaram a um café, onde ambos pediram bebidas separadas, e Kawafuji disse a Honda para parar de se esconder, pois não estava nem aí se as outras pessoas soubessem sobre a amizade deles. Honda ficou impressionado com o coração puro de seu único amigo, mas o que ele não sabia é que Kawafuji era, na verdade, o motivo de ele ter ficado com medo de garotas e ter uma personalidade bagunçada, porque, quando estavam ainda no ensino fundamental, Kawafuji teve seu coração partido quando a garota que ele tanto amava pediu para ele entregar uma carta de amor para Honda. Então, para se vingar, Kawafuji disse a Honda que a garota estava espalhando mentiras sobre seu minúsculo pênis, e antes que ele pudesse contar que era apenas uma piada, Honda se convenceu de que todas as garotas eram más. No dia seguinte, Honda ouviu algumas garotas conversando sobre um poema fofo que compraram dele no parque, mas ele não teve coragem de contar que não era ele. As garotas colocaram o poema na lousa, e Honda se encolheu por causa de quão terrível era, mas seus fãs acharam que havia algo errado com o estilo de escrita, então decidiram investigar. Eles foram ao parque para ver se ele apareceria, mas quando viram um cara tentando vender poemas fingindo ser Honda, Akane ficou irritado e rapidamente socou o impostor na cara. Ryu começou a bater no idiota, e Izawa pegou uma tesoura para cortar seu cabelo estúpido até que ele confessasse que era apenas um fã obcecado de Honda, cujo verdadeiro nome era Kai. Kai disse que era o maior fã de Honda, por isso se dedicou a aprender tudo sobre ele, incluindo como ele andava, falava e fazia sua arte. Enquanto estavam ainda conversando, duas garotas se aproximaram de Kai, pensando que ele era o verdadeiro Honda, e pediram para ele deixar seus amigos estúpidos no parque e ter um homenagem atroz com elas. Segundos depois, um esquadrão inteiro de garotas chegou ao parque para pegar um pedaço do falso Honda, e quando Kai não aguentou mais, tirou a máscara, revelando seu rosto feio e dentes de castor. As garotas foram embora quando perceberam que ele era apenas uma fraude, mas todos os caras começaram a chorar porque foi tão patético ver os sonhos de fã de Kai desmoronarem tão rapidamente. Eles o levaram de volta para a escola para que ele pedisse desculpas, mas quando entraram na sala, Kai viu um bilhete na lousa de Honda dizendo para ele focar em sua vida inútil ao invés de tentar tanto imitar outras pessoas. Mas depois de chorar feito um perdedor, Kai disse que ia mudar sua estratégia, colocando aparelho para consertar seus dentes de castor e poder parecer ainda mais com Honda. Enquanto isso, fora da sala de aula, duas garotas mais velhas estavam prestes a pular na anaconda do Honda quando perceberam que ele estava pegando um presente de uma mulher incrivelmente atraente, que eles assumiram ser sua namorada.
Tiraram uma foto deles dois e postaram no Twitter, e logo todas as garotas da escola começaram a odiar o Honda por ter abandonado seus caminhos de playboy para ficar com uma mulher mais velha. Quando ele voltou para a aula, Honda notou que sua mesa tinha uma escrita estranha, mas quando Isawa e os outros chegaram para conferir mais tarde, perceberam que era uma mensagem de suicídio de uma das suas fãs. Naquele momento, um cara entrou dizendo que Miyoko estava prestes a pular do andar mais alto do prédio, então todos os estudantes correram para tentar convencer ela a não fazer isso. Porém, Miyoko começou a cantar uma música sobre como sua vida inteira mudou no dia em que Honda lhe deu uma borracha nova e que suas notas já não eram mais boas, porque tudo que ela conseguia pensar era no rosto dele. Mas agora que Honda traiu para ficar com outra mulher, Miyoko não sentia mais vontade de viver e disse que iria oferecer sua vida como um sacrifício aos deuses Honda. Justo quando ela estava prestes a pular, Miyoko percebeu que Honda estava parado bem atrás dela e, embora ele não soubesse o que estava acontecendo, Miyoko ficou ali esperando ele pedir desculpas. Honda falou com sua mesa como se fosse uma pessoa de verdade, dizendo para não se sentir mal pelo que aconteceu e que nada poderia substituí-la. Mas Miyoko achou que ele estava falando com ela, então caiu chorando e decidiu continuar viva. Suas amigas correram para abraçá-la por ter feito a escolha certa, e enquanto ela chorava perto da fonte mais tarde naquele dia, a suposta namorada de Honda se aproximou de Miyoko pedindo informações sobre a reunião da PTA. Foi então que Miyoko percebeu que a mulher incrivelmente atraente era, na verdade, a mãe de Honda, e ela correu para contar para todas as outras fãs. Enquanto Honda estava preso em uma reunião com seu professor e sua mãe, eles aconselharam ele a socializar mais com os alunos da sua classe, mas não importava o quanto Honda tentasse, seus colegas achavam que ele era perfeito demais para eles e respondiam de forma estranha. Sem outra opção, ele decidiu se tornar amigo de Kondo, e embora parecesse um verdadeiro esquisito, Kondo respondeu bem a ele. Então Honda foi para casa se sentindo como se tivesse ganhado o prêmio Nobel. Após um curto período de férias, as aulas voltaram, e o vice-diretor repreendeu 2 alunos por estarem andando pelos terrenos da escola, mas a garota disse que ele estava tentando espiar seus pedaços de peru. Nesse momento, a presidente do corpo estudantil, Misako, apareceu de repente e ameaçou expor o vice-diretor por ter uma conta no OnlyFans, então o velho simplesmente se afastou sem dizer mais uma palavra. As garotas chamaram Sako de heroína, lhe deram presentes para mostrar sua gratidão, e Sako se sentiu orgulhosa de ser um modelo para as meninas da escola, mas ficou furiosa quando viu Honda passando com seu grupo. Sako acreditava que todos os homens eram escória e odiava o fato de Honda ser capaz de chamar facilmente a atenção de todas as suas seguidoras, então fez planos para derrubá-lo de uma vez por todas. Na próxima reunião do corpo estudantil, Sako convidou 2 alunas mais velhas, conhecidas por serem as mais ousadas da escola, e disse a elas para seduzirem Honda até que o idiota implorasse por misericórdia. As garotas aceitaram o desafio, mas justo quando estavam prestes a atacar, Honda as parou no meio do caminho, dizendo que elas deveriam se concentrar em ter corpos saudáveis, em vez de tentar comer a carne dele. E embora estivesse realmente falando com alguns gatos de rua, as palavras de Honda fizeram as garotas desistirem de seus caminhos de stripper para sempre e voltaram para Sako, dizendo a ela que não poderiam continuar com a missão. Furiosa com as garotas, Sako ordenou que seus membros do conselho capturassem Honda, e quando ele chegou, ela disse que sua punição por roubar todas as suas seguidoras seria usar o uniforme de menina pelo resto do ano. No entanto, Honda não fazia ideia do que ela estava falando e se perguntou como tinha se metido nessa confusão. Mas o vice-presidente do corpo estudantil, o esquisito, disse para ele apenas relaxar e usar a saia fofinha. Não querendo ser zombado por toda a escola, Honda fugiu de Sako e seu time de esquisitos, mas eles continuaram a persegui-lo pelos corredores com suas saias de destruição masculina. Eles o cercaram de todos os lados, e Honda foi derrubado pelo vice-presidente, fazendo tropeçar nas escadas e cair diretamente sobre Sako, como uma cena de filme de romance. Quando ela acordou, Sako ficou tão desgostada por se ver sentada sobre o corpo de Honda, mas quando suas amigas disseram que Honda praticamente a salvou de uma concussão, ela percebeu que, na verdade, tinha sentimentos pelo idiota. Ela deu um soco no vice-presidente por mostrar seu pacote em público antes de sair com suas amigas. Mas quando Isawa chegou para salvar Honda, ele percebeu que o precioso ícone masculino deles havia perdido a maior parte de suas memórias. Ryo e Ai ficaram chocados ao ver Honda andando como uma princesa pelos corredores, então Isawa disse a eles que ele havia perdido parte de suas memórias e que ele voltaria ao normal após uma semana. Quando ouviu a conversa deles,
Honda disse aos garotos para não se preocuparem com sua condição, pois não havia nada que pudessem fazer, e ele disse que tudo o que lembrava era que era o garoto mais popular da escola. Aang começou a chorar quando percebeu que seu humilde mentor estava lentamente se transformando em um exibido. Então Izawa sugeriu que encontrassem uma forma de acelerar o processo de recuperação de sua perda de memória. Honda colocou suas habilidades de Rising à prova, flertando com diferentes garotas pelos corredores, mas as mulheres logo perderam o interesse quando ele concordou em beijá-las, dizendo que o verdadeiro Honda teria rejeitado a oferta delas. Por outro lado, Miyoko também queria alguns beijos gratuitos, mas Honda ficou assustado com seu rosto feio, e após ler vários livros didáticos, Izawa disse que a melhor maneira de reverter a amnésia de Honda seria dar um golpe na cabeça dele com um martelo. Após escapar de Miyoko, Honda pensou em como ser popular não era algo tão bom, pois sua vida estava muito mais miserável do que quando ninguém se importava com ele. No entanto, enquanto ele ainda pensava sobre os bons velhos tempos, Aang apareceu por trás de Honda e quase o esmagou no chão com seu martelo, dizendo que era a única maneira de fazer as coisas voltarem ao normal. Honda rapidamente fugiu do esquisito, mas então Izawa e Ryu começaram a persegui-lo também com seus martelos até que ele ficou encurralado, sem para onde ir. Honda começou a ouvir vozes diferentes em sua cabeça dizendo que todos o odiavam. Mas antes que Izawa e os outros pudessem quebrar sua cabeça como uma noz, ele tropeçou e caiu pelas escadas, como antes. Quando finalmente se levantou, as memórias de Honda foram restauradas, e porque ele achava que todos na escola estavam tentando matá-lo, ele olhou para Izawa e os outros com um sorriso maligno antes de sair andando, preocupado que a vida escolar de Honda estivesse se tornando uma zona de guerra. Kaya Fuji o convidou para se divertir mais tarde, mas Honda foi forçado a se disfarçar de uma mulher feia para ficar escondido de seus inimigos. Um dos amigos de Kaya Fuji, a Ava, decidiu se juntar a eles também, e Honda se apresentou aos caras como Anzawa para manter sua outra identidade em segredo durante o dia. Ele disse a Kawafuji que estava com medo de sair com alguém que não fosse, mas Kaya Fuji disse para ele relaxar e ser livre, pois queria que ele fizesse novas amizades. Os amigos e pare de ser um solitário. HCA queria ganhar um prêmio específico que só poderia ser conquistado pontuando perfeitamente em todos os 3 jogos, boliche, dardos e basquete. Mas Honda estava com medo, pois nunca tinha jogado nenhum desses jogos antes. Ele tentou ajudar no boliche, mas Honda apenas se fez de tolo na frente de todos, então Kaya Fuji mostrou como se faz, marcando 3 tricks seguidos como um atleta profissional. Passando para o próximo esporte, Honda queria muito provar seu valor para a Ava. Então, depois que Kawafuji falhou no jogo, ele se redimiu marcando 3 bullseye seguidos, mesmo com seus óculos escuros. E como ele era bom no basquete, a Ava decidiu cuidar do último jogo, marcando uma cesta de 3 pontos em uma única tentativa e ganhando o grande prêmio por ser um expert em esportes. Kawafuji saiu para pegar umas bebidas, e quando ele foi embora, a Ava fez o seu melhor para se dar bem com Honda, dizendo que poderia emprestar alguns quadrinhos para ele, caso quisesse. Honda ficou feliz por ser amigo de alguém como ele. No entanto, um grupo de valentões do time de basquete empurrou a Ava para o chão e pegou seu prêmio especial enquanto Honda apenas ficou lá e assistiu seu amigo ser intimidado. Vendo que Kaya Fuji não estava por perto, Honda trocou de roupa e assustou os veteranos, que devolveram o prêmio de Ava e saíram andando. A Ava ficou chocado por Honda ter realmente se levantado por ele assim, e quando Kaya Fuji voltou com as bebidas, ele contou tudo o que aconteceu, como se fosse um filme de super-herói. A Ava tinha se esquecido completamente de Anzawa durante o incidente, então pediu para Kaya Fuji emprestar alguns de seus quadrinhos para ela, embora ele não soubesse que Anzawa e Honda eram praticamente a mesma pessoa. Enquanto isso, no campo de esportes, todos os atletas estavam treinando para uma corrida de grande liga, mas nenhum deles era mais rápido que o corredor número 1 da escola, Kataru Jiro, também conhecido como Dash. Todos o viam como um herói por ter recusado uma oferta para se juntar à melhor escola do país com uma bolsa de esportes, mas ninguém sabia que Dash só havia ficado para trás para se vingar de seu inimigo Honda. Honda o havia derrotado em uma corrida no ensino fundamental e, como era um mau perdedor na época, Dash achava que Honda tinha trapaceado para ganhar, então jurou se vingar algum dia. Mas quando Dash tentou pedir uma revanche a Honda, ele desistiu no último minuto e começou a chorar como um bebê. Então, K resolveu ajudá-lo, substituindo Honda na segunda corrida. Mas assim que K colocou sua máscara, Dash ativou seu motor V12 de chorão, correndo pela pista em um recorde de 10 segundos. Embora estivesse grato a K pela ajuda, Dash ainda queria correr contra o verdadeiro Honda.
Eles tentaram assustá-lo para correr, começando um incêndio no corredor, mas Honda simplesmente tapou o nariz e evitou a fumaça. O treinador de Dash disse a ele para parar de perder tempo tentando vencer uma corrida insignificante contra Honda, dizendo que sua carreira como atleta profissional era muito mais importante e que todos os seus amigos sempre estariam lá para apoiá-lo. Então, Dash decidiu se concentrar em levar sua equipe para os nacionais, mas quando viu Honda correndo para casa como um super-herói de quadrinhos, Dash esqueceu completamente a promessa que havia feito e o perseguiu como se sua vida dependesse disso. Dash finalmente conseguiu ultrapassá-lo em uma corrida, mas quando Honda de repente mudou de direção, Dash percebeu que ele na verdade estava fugindo de algo, e acabou sendo surpreendido por um cachorro tarado. No dia seguinte, na escola, Miyoko permitiu que sua amiga Suji lesse sua palma, e depois de conseguir prever seu futuro com sucesso, Suji começou a testar suas habilidades com todos os outros alunos da classe. No entanto, ela precisava de um verdadeiro desafio para levar seus poderes para o próximo nível, então Suji se encontrou com a Ave e os outros e pediu para ajudar a organizar uma sessão de leitura de palma com Honda. Os rapazes disseram que Honda não gostava desse tipo de coisa, mas quando ele ouviu a conversa deles, decidiu ajudar, sentando-se em sua mesa e fingindo dormir para que ela pudesse ler sua palma. Suji entendeu o recado e foi direto ao trabalho, mas ficou chocada quando leu a palma de Honda e descobriu que ele não tinha nenhum atributo de popularidade ou confiança em sua aura. Em vez disso, percebeu que ele estava vivendo uma vida muito triste e horrível, mas mentiu para os rapazes dizendo que Honda enfrentaria a vida sozinho, como um gigachad, e conquistaria muitos problemas. Quando perguntaram sobre o futuro dele, Suji disse que ele teria muitos filhos de diferentes baby mamas, como um rapper americano, e os rapazes ficaram felizes em ouvir que Honda teria um estilo de vida de superstar. Depois que o meio semestre acabou, o professor da classe, Sr. Ama, anunciou para os alunos que os resultados dos exames estavam disponíveis e também incentivou aqueles que haviam reprovado a estudarem mais, pois haveria uma prova de recuperação na próxima semana. Após o anúncio, ele começou a distribuir os boletins. Enquanto a maioria dos alunos estava feliz com os resultados, Ryu e Ai ficaram desapontados por terem reprovado no teste. Quando a escola terminou, os meninos decidiram criar um plano de estudos para ajudar a Ai e Ryu a passarem no exame de recuperação, e Izawa sugeriu que o local de reunião fosse chamado de Honda Force Headquarters. Todos gostaram do nome, exceto Kondo, que disse que seria errado criar um clube sobre Honda sem contar a ele. Mas os outros apenas ignoraram a fala sem graça dele. A Ave entregou seu boletim, que mostrava que ele tinha tirado o primeiro lugar no exame de meio semestre e prometeu dedicar todo o seu tempo para garantir que Ryu e Ain passassem no teste de recuperação. Vendo a posição de Aizawa, os outros meninos se perguntaram qual nota Honda teria tirado, pois todos pensavam que ele ficaria em primeiro lugar, mas Aizawa disse que Honda poderia ter errado algumas questões de propósito para evitar a tensão. Os meninos estavam determinados a fazer o seu melhor para deixar Honda orgulhoso, e no dia da prova, todos os alunos que fariam a recuperação foram avisados para se reunir na sala de aula. Dash e K também se juntaram a eles, e quanto à razão pela qual ambos tinham reprovado, Dash estava mais interessado em correr do que nas notas, enquanto K era tão burro que escreveu o nome de Honda na folha de respostas em vez do seu próprio. K queria sentar na cadeira de Honda para experimentar o que era ser o verdadeiro Honda, mas Dash também queria sentar lá e começaram a discutir sobre quem merecia a cadeira. Pen e Ryu intervieram para impedir que qualquer um deles sentasse na cadeira, dizendo que ela só pertencia ao verdadeiro Honda. Mas enquanto ainda discutiam, Honda surpreendeu a todos entrando na sala de aula para fazer a prova de recuperação. O Sr. Ava disse a todos para tomarem seus lugares, mas Ryu e os outros ficaram chocados ao ver que Honda, de todas as pessoas, faria uma prova de recuperação, pois naturalmente pensavam que ele era o aluno mais inteligente da classe. No entanto, Honda era tão burro quanto os outros, pois havia esquecido de escrever seu nome na prova durante o primeiro exame, e foi por isso que o Sr. Avo forçou a fazer outra. Quando a prova de recuperação começou, Honda começou a fazer ruídos de arranhões com o lápis, quase como se estivesse desenhando em vez de escrevendo, e isso chamou a atenção dos outros alunos, que imediatamente começaram a copiá-lo. Eles ficaram tão obcecados em tentar fazer o mesmo som com os lápis que a Ai e os outros começaram a preencher as respostas tão rapidamente, sem se importar se estavam certas ou erradas, apenas para serem como Honda. Quando o tempo acabou, todos entregaram as provas e saíram da sala. Então Izawa se encontrou com Ryu e Ain para saber como havia sido a prova, e eles disseram a ele que foi ótimo porque Honda estava lá para apoiá-los.
Os resultados do teste saíram no dia seguinte, com tanto a quanto Ryu obtendo boas notas, e eles agradeceram a Ava pela ajuda. Mas ele lhes disse que Honda é quem merecia o crédito. Quando perguntou por que Ava explicou que Honda havia intencionalmente reprovado no primeiro exame para poder estar por perto e inspirar os outros que realmente haviam falhado. Enquanto isso, na biblioteca da escola, Kazumi era uma pessoa solitária que também tinha uma queda por Honda. Embora a maioria dos estudantes tivesse parado de frequentar a biblioteca, Kazumi não se importava, porque Honda era o único que ela realmente queria ver. Devido à falta de interesse dos alunos, a escola alocou um orçamento menor para a biblioteca, mas Kazumi comprou alguns romances com seu próprio dinheiro e trocou a capa dos livros por uma com uma arte de título para enganar Honda e fazê-lo pegar o livro emprestado. Felizmente, seu plano deu certo, já que Honda pegou o livro achando que ele melhoraria suas habilidades de desenho. Depois que ele saiu, Ava e os outros entraram na biblioteca, esperando encontrá-lo lá. Decidiram pegar alguns livros também, mas enquanto ainda procuravam, Aken acidentalmente derrubou alguns dos livros que Kazumi comprará para Honda, fazendo com que ela ficasse nervosa e gritasse com ele. Ao ver o quanto ela estava protegendo os livros, Ryu concluiu que Kazumi havia comprado especificamente romances para fazer Honda se apaixonar por ela, e ela começou a falar sobre um mundo de fantasia onde Honda era seu príncipe encantado, para melhorar a biblioteca e fazer com que Honda a visitasse mais frequentemente e se apaixonasse por ela. Ryu e os outros decidiram ajudar Kazumi, coletando livros de vários gêneros para preencher o espaço e torná-lo mais atraente. Quando os estudantes souberam sobre a nova biblioteca Gen Z, todos correram para ver, e Kazumi foi inundada com mais pedidos do que nunca, mas Honda já não podia mais visitar, pois o lugar havia ficado muito lotado. Mais tarde, naquele dia, quando Honda veio devolver o livro, ele disse a Kazumi que a capa do livro não combinava muito com o que estava escrito dentro, mas ela lhe perguntou se ele achou o livro interessante. Para sua surpresa, Honda disse que ficou impressionado com a paixão dela pelo trabalho, e o corpo de Kazumi começou a brilhar, pois isso significava que ele finalmente havia notado todo o esforço que ela fez. No entanto, ela se sentiu culpada por ter trocado as capas dos livros, então Kazumi disse que pediria livros para todos da escola, exceto para ele. Honda achou que ela o havia banido da biblioteca para sempre. Quando contou para seu amigo o que aconteceu, Kawafuji disse que ele era burro por não perceber que Kazumi estava apaixonada por ele, mas disse para não se preocupar, pois a garota era feia de qualquer forma. Mais tarde, naquele dia, Kuji tentou convencê-lo a seguir o resto da turma em uma excursão, dizendo que seria uma ótima oportunidade para ele conhecer novas pessoas e fazer amigos. Honda concordou em ir, mas então um grupo de estudantes de outra escola discutiu sobre como passar as férias. O aluno mais popular da turma, Itami, disse que eles também deveriam fazer uma excursão. No trem, Ryu tirou um pacote de doces que havia levado e decidiu compartilhar com os estudantes, dizendo para pegarem um e passarem para a próxima pessoa. Quando foi a vez de Honda, ele decidiu pegar um também, e todos ficaram surpresos que ele estava participando do jogo, mas quando percebeu todos os olhares sobre ele, Honda rapidamente cuspiu o doce. Todos ficaram se perguntando o que fez ele mudar de ideia. 3 estudantes da Shiro High School entraram no vagão, então Aken se levantou e bloqueou o caminho deles, dizendo para todos se afastarem. O cara forte do grupo, Jimoto, mandou ele sair do caminho, e enquanto conversavam, o doce de Honda escorregou e caiu no cabelo de Jimoto, fazendo-o ficar bravo e quase agredir Honda com os punhos. No entanto, Ikima entrou para impedi-lo de atacar Honda e se desculpou com todos por causar tanto problema, o que fez as garotas corarem e rirem devido ao charme dele. Ao perguntarem quem era o belo rapaz, Ava disse a Aken que a Mei era o aluno mais popular da Shiro High School, assim como Honda, era considerado o rei da escola deles. Quando chegaram ao local da excursão, os alunos foram informados de que deveriam fazer um tour pelo local e voltar antes do toque de recolher. Durante o caminho, Honda e seus colegas encontraram uma cartomante, e decidiram pagar uma pequena taxa para saber o que o futuro reservava para eles. Todos estavam ansiosos para saber a previsão de Honda, mas foram interrompidos rudeiramente pelos estudantes da Shiro High, que queriam fazer Honda parecer inferior diante de Kia, e conseguiram. O bilhete da fortuna de Kimi estava cheio de bênçãos, mas, desconhecido para os outros alunos, tudo isso foi planejado pelos seus colegas de classe. Mais tarde, naquela noite, todos os alunos foram para seus quartos dormir, com Honda e seus amigos, tendo um quarto só para eles. Mas enquanto dormiam, perceberam que algo havia caído pela janela. Ao ligarem as luzes, ficaram chocados ao ver que era uma boneca assustadora, e Aken ficou convencido de que Kia e seu grupo estavam por trás disso.
Então sugeriu que eles ensinassem uma lição dura, mas, para a surpresa deles, Honda estava profundamente adormecido, então decidiram seguir seu exemplo e voltar a dormir, concluindo que ele queria que permanecessem calmos em situações como essa. Na manhã seguinte, os alunos continuaram o tour pela ilha e Honda se deparou com um grupo de garotas românticas lideradas por Ikia, e decidiu segui-las sem motivo aparente. As garotas imploraram para Ikia permitir que tirassem uma foto com ele, e o Sr. Bonitão concordou. Mas quando chegou a vez de Honda, a Meia lhe deu uma fantasia para vestir, alegando que seria uma maneira de tornar o evento mais divertido. No entanto, enquanto estavam ocupados tirando fotos, Ima secretamente colou um pedaço de doce no cabelo de Honda como forma de se vingar pelo que ele fez a Jimoto no trem. Quando foi a hora de tirar a fantasia, Honda achou muito difícil, pois o doce havia grudado seu cabelo ao tecido. Felizmente, Kondo chegou para ajudá-lo. Mais tarde, naquela noite, Honda acompanhou Kondo até a loja de presentes para comprar um presente para sua paixão. Mas quando ele avistou o grupo de Kimiya lá embaixo, rapidamente tentou avisar Honda, mas o imbecil já havia desaparecido. Enquanto olhava os itens legais na loja, Honda encontrou uma caneta estilosa e quis comprar uma para si, mas ela caiu debaixo da mesa e, ao tentar pegá-la, sua mão ficou presa, como em um filme de Mal Often. Enquanto ele lutava para tirar o braço, Jimoto e seus amigos perceberam e o ajudaram. Honda se levantou para agradecer, mas Kondo rapidamente o empurrou para longe antes que eles percebessem quem ele era. No entanto, o grupo de Kimiya ficou confuso com o que aconteceu, e quando perguntaram a Kondo se ele havia visto Honda, ele apontou para um cara aleatório de longe para fazer com que saíssem da loja de presentes. Em seguida, ele correu para onde Honda estava, ainda tentando se recuperar, e se desculpou por tê-lo empurrado para o chão. Mas, ao ver Kamichi caminhando na direção deles, Kondo rapidamente cobriu o rosto de Honda com uma sacola de lixo. Kamichi avisou Kondo para não atrapalhar os planos de Ikia, mas Kondo tentou lhe dizer que Honda não era uma pessoa ruim e que o que aconteceu no trem foi apenas um erro. No entanto, Kamichi apenas riu das palavras dele e disse que mal podia esperar para ver quem seria o mais popular, se Ikia ou o inútil Honda. No dia seguinte, Ikia se encontrou com Honda e perguntou se ele alguma vez já ficou cansado de viver. Até as expectativas das pessoas, mas Honda disse que ele não fazia ideia do que estava falando. Independentemente disso, Ikia estendeu as mãos em direção a ele, perguntando se poderiam ser amigos, mas Honda disse que seria estranho se fizesse amizade com alguém tão popular quanto ele que já tinha ótimos amigos em sua classe. Suas palavras fizeram Kamir perceber que ele tinha pessoas que se importavam com ele o tempo todo, mas sempre as via como inferiores, então ele se desculpou por tratá-las como súditos, em vez de seus verdadeiros companheiros. No entanto, Kamichi não ficou feliz que Ime estivesse desistindo da luta, então ele decidiu tomar as rédeas da situação. Mas, quando correu para atacar, Honda o esbofeteou no rosto. Ikia rapidamente interveio para pedir desculpas pelo comportamento de seu amigo e disse que não haveria mais rivalidade entre as duas escolas, mas ninguém percebeu que Honda estava literalmente flutuando de bruços no lago. De volta à escola, a diretoria havia acabado de negar ao Sr. Ama a permissão para realizar dissecações de rãs nas aulas práticas de biologia, devido às várias reclamações recebidas dos pais. Irritado com a decisão, ele se encontrou com Honda e Zava no corredor e tentou persuadi-los a coletar assinaturas de estudantes para trazer de volta a parte da dissecação nas aulas práticas. Ama estava certo de que a popularidade de Honda ajudaria a mudar a opinião dos alunos. Embora Honda também não gostasse muito das dissecações, ele não tinha coragem de dizer não ao seu professor. Quando chegaram à sala de aula, Izawa ficou em frente à classe para se dirigir aos alunos e lhes falou sobre a importância de participar da dissecação das rãs. Mas a classe estava dividida, pois muitos alunos ainda não gostavam da ideia. Chamaram Honda para ouvir sua opinião e, para não desapontar o Sr. Ama, ele lhes disse que participaria da aula de dissecação, então todos assinaram a petição para trazer de volta o programa de dissecação. No dia da dissecação, o Sr. Ama estava tão feliz que decidiu dar um abraço em Honda para mostrar sua apreciação, mas a rã de Honda escapou de suas mãos, resultando em um pequeno acidente. De repente, todas as rãs começaram a escapar de seus potes e saltaram pela sala de aula, fazendo os alunos entrarem em pânico e correrem para se proteger. Então, o professor notou que a Ain estava sangrando. No entanto, a Ain pediu que todos ouvissem com atenção, enquanto Honda começava a falar como se estivesse possuído por uma rã, dizendo que a dissecação era uma coisa muito cruel a ser feita com um bando de rãs inocentes. Tocados por suas palavras, Ama e seus alunos soltaram as rãs de volta no rio e, enquanto estavam no campo, colheram flores para uma preparação de herbário.
Ama percebeu que estava cometendo um erro o tempo todo, pois queria que os alunos aprendessem a bondade por meio da arte da dissecação, mas eles conseguiram aprender isso sozinhos, sem prejudicar as rãs. Honda recuperou a consciência na clínica e, quando a escola acabou, ele caminhou de volta para casa, mas Isava decidiu segui-lo secretamente para garantir que ele chegasse em casa em segurança. No entanto, depois de alguns minutos, Honda de repente correu, fazendo Isava acreditar que alguém o estava seguindo, mesmo sendo ele quem o estava seguindo nas sombras. Na sede da Honda Force, Isava contou aos outros sobre suas suspeitas, e eles elaboraram uma estratégia para pegar quem estava realmente seguindo Honda. Assim, quando a escola acabou no dia seguinte, eles se dividiram em 2 grupos, cada um se escondendo secretamente pelos caminhos que levavam até a casa de Honda, para que pudessem cercar o culpado por todos os lados. Felizmente para Isava e Kondo, Honda tomou o caminho que estavam cobrindo, então eles o seguiram secretamente. Mas Kondo sugeriu que andassem com ele, para não serem confundidos com os próprios Stalkers. No entanto, Isava lhe disse que a Honda Force operava nas sombras, mas enquanto discutiam sobre isso, ouviram um som nos arbustos e imediatamente pensaram que fosse o Stalker. Mas, quando estavam prestes a atacar, Miyoko saiu dos arbustos, e Kondo disse que ela era Stalker por causa de sua aparência suspeita, mas Isava lhe disse que ela estava ajudando-os a cuidar de Honda. Ele disse que Miyoko agora usava o nome de Herazer, pois estava cuidando de meninas que estavam obcecadas por Honda e fazendo com que desaparecessem para sempre, como uma borracha. Kazumi estava a caminho da casa de Honda para lhe entregar alguns romances de romance que ela havia pedido, mas quando Miyoko percebeu isso, ela rapidamente aprendeu usando seu laço de Kaujir. Enquanto isso, Yuki e Isava continuavam seguindo Honda, mas logo perderam seu rastro, pois ele correu o mais rápido que pôde. Então, Isava usou a mão para assobiar, sinalizando para Dash perseguir Honda. Mas, apesar de sua velocidade, Dash ainda não conseguiu alcançá-lo, então voltou para dar a má notícia. Enquanto tentavam descobrir onde Honda estava, Ryu e Ain se juntaram a eles, parecendo muito machucados, perguntando o que havia acontecido. Os rapazes contaram a Isava que haviam sido enganados pelo Stalker, que os trancou em uma jaula de cachorro e deixou um mutante raivoso os mastigar como brinquedos. Miyoko se juntou a eles, e enquanto pensavam em uma estratégia melhor, Honda tentou pular a cerca, mas ficou chocado ao vê-los do outro lado, pois pensava que já haviam desistido. Mas, em vez de correr, dessa vez, Honda se manteve firme e gritou para eles pararem de segui-lo como um bando de malucos, pois já estava atrasado para encontrar o único amigo que ele já teve. Honda ficou chocado com essa afirmação e percebeu que eles eram os verdadeiros Stalkers, mas Ama ainda estava delirando e insistiu para que continuassem procurando até encontrarem o verdadeiro Stalker. Mais tarde naquele dia, quando percebeu que todos estavam fofocando sobre ele, o que fez com que se sentisse muito inseguro, então foi encontrar Ryu para pedir ajuda em melhorar sua autoestima. Ryu o convidou para se divertir com algumas das meninas lá, mas Yuki não estava interessado e se sentou para ler seu livro favorito. Mas, enquanto lia, ele percebeu uma carta em sua mesa com um adesivo em forma de coração. Kondo imediatamente concluiu que era uma carta de amor e, quando abriu, viu que era de uma garota chamada Maki, que dizia que ele deveria encontrá-la atrás do ginásio depois da escola. Kondo começou a se perguntar se era uma carta de amor real ou apenas uma brincadeira, mas quando se encontrou com Ain sobre isso, ele disse que era um desafio e que ele deveria estar preparado para lutar pela sua vida como um homem. Mas, quando Isava leu a carta, ele disse que era uma carta de amor, porque Maki não era do tipo de pessoa que fazia brincadeiras com os outros, mas que ela era apenas uma 5 de 10 em termos de beleza. Ryu disse a Kondo para comemorar, porque seria o maior dia de sua vida, e o ajudou a estilizar seu cabelo para ficar bem, enquanto Isava sugeriu que ele deveria comprar flores para a garota para tornar as coisas mais românticas. Todos continuaram olhando para Kondo, e ele pensou que estava se tornando popular por causa da Honda Force, então partiu feliz para encontrar sua futura namorada atrás do ginásio. No entanto, quando chegou ao local, Maki disse na cara dele que ele era apenas um aluno comum e que deveria parar de fingir que fazia parte da Honda Force, porque nenhuma garota jamais o amaria. Sua confissão foi como uma flecha no peito, fazendo o coração de Kondo se fechar completamente. Então, seus amigos rapidamente se aproximaram dele, fazendo o que podiam para animá-lo e fazer com que esquecesse sobre Maki, mas para surpresa deles, Kondo calmamente disse que sempre soubera que terminaria assim, porque não havia chance alguma de um estudante comum como ele ficar com alguém tão atraente como Maki. Ele tentou manter a compostura, mas acabou perdendo o controle e correu para longe.
Quando seus amigos perceberam que ele não estava bem, rapidamente correram atrás dele, enquanto pensavam em abandonar a Honda. Na hora, ele esbarrou em Honda, que o lembrava como o cara que o havia derrubado na excursão, mas quando reparou nas flores que ele estava segurando e perguntou o que ele pretendia fazer com elas, Honda respondeu dizendo que iria assediar as pessoas com elas, mas quando sabia que ele estava só tentando se fazer de durão, então lhe deu um cartão presente para se desculpar por tê-lo atacado no dia anterior. Ele continuou andando e encontrou seus amigos, que ficaram felizes em vê-lo de volta ao seu jeito animado, mas o que eles não sabiam era que era a natureza estranha e tímida de Honda que fez Kondo se sentir mais seguro em relação a si mesmo. Porém, quando Honda abriu o cartão que Kondo lhe deu, ele acidentalmente borrifou as letras da página, fazendo com que formasse a palavra Jackass, e Honda o odiou ainda mais por ter feito isso. Em outra parte da escola, um grupo de caras artísticos conhecidos como o Clube de Quadrinhos Hentai passava todo o seu tempo desenhando mangas de garotas fofas, mas nunca conseguiram vender nenhuma cópia dos seus livros. Ava chegou ao estúdio para dizer aos meninos que, devido ao fato de seu clube ser a criação mais inútil de toda a escola, eles não receberiam mais financiamento do conselho estudantil. Ao perguntar a Isava por que o precioso clube estava sendo encerrado, ele lhes disse que era porque o clube não havia conseguido fazer nenhum dinheiro para a escola, apontando para uma pilha de mangas não vendidas que estavam por ali há séculos. Os meninos disseram que não era culpa deles, já que as pessoas não gostavam de ler manga, então Isava sugeriu que eles fizessem um sobre Honda, já que ele era o cara mais popular da escola, embora precisassem da permissão dele primeiro. Eles ficaram tão empolgados com a sugestão que o expulsaram e sentaram para discutir como seguir com o plano, mas logo se lembraram de que era contra as regras do clube desenhar qualquer coisa que não fosse garotas fofas. O cara mais gordo do grupo sugeriu que eles transformassem Honda em uma garota fofinha e ver se funcionaria, mas acharam difícil criar um design exato de Honda, já que ele estava sempre sozinho e não tinha amigos. Então, o presidente do clube, Nel, propôs que cada um deles entrevistasse Honda separadamente e criasse suas próprias ideias únicas. Depois comparariam os 3 mangas e escolheriam o melhor para ser publicado. Nel foi até o corredor onde Honda estava andando sozinho e, para expor sua verdadeira natureza, Nel tirou uma boneca vestida com um biquíni e tentou usá-la para seduzir Honda. Confuso com o show de fantoches, Honda disse que a boneca estava bonita, mas quando Nel tentou fazer com que ele tirasse a saia da boneca, Honda usou o seu guardanapo para cobri-la, dizendo que todas as mulheres mereciam ser tratadas com respeito. Quando ouviu Honda dizer essas palavras, Nel se sentiu culpado por tratar sua boneca como uma vagabunda barata e se desculpou com ela, prometendo que faria um manga decente de Honda para honrar sua bondade. Após uma semana, os membros do clube se reuniram para apresentar seu trabalho uns aos outros, mas quando Fat Joe revelou seu manga, os outros ficaram chocados ao ver sua versão feminina de Honda, com sua armadura de enredo escancarada. Nel ficou irritado ao ver a natureza pura de Honda manchada pelas imagens hentai dele, então socou o capitão de tapa-olho no chão, mas como ele queria que aceitassem sua história, Daddy Diabetes também socou Nel na cara. O menor cara do clube, Taki, interrompeu a discussão mostrando sua própria versão do manga, que era sobre uma história de amor intergaláctica, mas Nel também odiou sua ideia e o socou também. Ele lhes disse para esquecerem as partes do corpo balançando por um momento e se concentrarem na dignidade da vida humana, mas o Plus Size e o Takoyaki acusaram Nel de tentar quebrar as regras do seu precioso clube hentai. Ele se desculpou por ter virado as costas para a tradição deles, mas Nel disse para que tentassem outros estilos de escrita e mostrou sua versão do manga retratando Honda como um personagem bondoso, com uma história de fundo inspiradora. Encantados com a genialidade de seu trabalho, os outros concordaram que a versão de Nel era melhor, mas então acidentalmente a deixaram cair junto com os mangas antigos, que Honda depois foi coletar como parte do lixo reciclável. Quando os meninos encontraram Isava no corredor, estavam tão animados para mostrar a ele o que tinham criado, mas para a surpresa deles, o manga de Honda não estava na mesa e havia sido jogado fora junto com o resto do lixo antigo. Apavorados por seu manga ter desaparecido para sempre, tentaram correr atrás do caminhão de lixo para recuperá-lo, e quando Honda ouviu sua conversa, percebeu que ele foi quem acidentalmente jogou seu trabalho fora. Antes que os meninos pudessem ir muito longe, ficaram cansados de correr e caíram no chão, mas então alguém passou por eles a toda velocidade, e eles ficaram chocados ao ver que era Honda, que estava correndo atrás do caminhão. Ele conseguiu fazer o veículo voltar, e enquanto os meninos passavam por todos os papéis para encontrar seu manga, algumas folhas voaram pelo ar, contendo alguns de seus mangas protótipos.
Honda pegou uma delas, que o professor Pidgey tinha feito, e quando olhou para ela, seus olhos quase saíram das órbitas ao ver a página com uma versão feminina dele, toda cheia de armadura sexy. Alguns meses se passaram e estava quase na hora do próximo festival escolar, então o presidente do conselho decidiu dar início à celebração mudando o nome da ocasião para Festival Honda. No entanto, os alunos não ficaram exatamente felizes com essa mudança de nome e, embora ela tentasse dar várias desculpas, todos sabiam que Saki estava fazendo tudo isso para impressionar seu crush, Honda. Ava sugeriu aos colegas que fizessem tudo o que pudessem para ganhar o prêmio de melhor no festival, e enquanto Ryo disse que deveriam se vestir como empregadas, Ain disse que deveriam realizar um torneio de boxe. No entanto, as meninas queriam apresentar Romeu e Julieta, e Ryo rapidamente concordou, porque sempre quis se vestir como Julieta desde criança. Quando se perguntou por que ele queria algo assim, já que não conseguiam se decidir sobre uma ideia, deixaram a decisão final para Honda, já que ele era o representante da classe, e deram a ele 3 opções para escolher. A pressão começou a dar dor de cabeça a Honda, e quando Kondo percebeu isso, tentou ajudar sugerindo que adicionassem mais uma opção, mas isso só deixou Honda mais confuso. Ele acabou soltando que queria o jogo onde os meninos se vestiam como meninas, e as meninas ficaram super empolgadas com isso, mas quando ele percebeu o erro, Honda entrou em pânico e saiu correndo pela sua vida. Enquanto ele estava sentado na escada pensando sobre o que fazer, Saku o encontrou e lhe ofereceu um conselho, dizendo para ele ser mais um ditador e escolher o que ele queria sem se preocupar com o que os outros pensavam. No entanto, Honda ficou ainda mais confuso com o novo penteado dela, mas ela pediu sua ajuda para os murais do festival usando suas habilidades artísticas, e Honda concordou em trabalhar arduamente de graça. Antes de ele sair, Saku lhe lembrou de ter uma vontade firme e, com uma nova determinação, ele marchou de volta para sua sala com os braços abertos, só para encontrar a sala vazia, já que todos haviam saído. Izawa disse que a classe havia tomado sua decisão sem ele, e no dia seguinte, quando Honda quis ajudar, ele disse. Ele pediu para apenas sentar e relaxar, mas Honda pensou que queriam tirá-lo do caminho. Suas suspeitas foram confirmadas quando seus colegas o deixaram sozinho na escola e Honda ficou muito irritado por ninguém ter tentado acordá-lo. Enquanto ele estava olhando para um gato do lado de fora, um grupo de bandidos tentou atacá-lo. Felizmente, a Honda Force apareceu para protegê-lo. No dia seguinte, quando os papéis para a peça foram distribuídos, Ryo argumentou que queria ser Romeu, mas Izawa disse que Ain deveria fazê-lo porque ele tinha mais junk em The Trunk. Honda percebeu que havia sido designado para o papel de um comete sem diálogo e, quando Honda perguntou sobre seu papel, Izawa apenas disse para ele sentar e assistir porque tinham planejado algo muito especial para ele. As meninas estavam prontas para sacrificar pedaços dos seus cabelos para fazer uma peruca para o personagem de Honda, enquanto os meninos estavam ocupados tentando atuar como ele. Mas Honda estava triste porque não podia se divertir com seus colegas. Finalmente, chegou o festival e, enquanto Kawafuji ajudava na sessão de arte, ele e Cascuva decidiram ver o que a turma de Honda estava fazendo. Eles pediram algumas bebidas, e enquanto se acomodavam para assistir à peça, a peça começou com Ryo interpretando Romeu e Ain assumindo o papel de Julieta. Quando os dois se abraçaram, o público percebeu que Romeu estava prestes a ser esmagado pelo grande corpo de Julieta. No entanto, eles participaram da diversão com músicas, e enquanto Romeu era girado no ar, Rei Lear apareceu, parecendo bastante perturbado pelo caos, e disse algumas palavras sábias, fazendo Julieta largar Romeu e beber um frasco de veneno. Quando Romeu acordou, ele estava de coração partido ao ver a amada morta. Embora o público o incentivasse a focar em curar seu coração, Romeu recusou ouvir suas palavras e decidiu morrer com ela. Mas, então, as coisas mudaram de rumo quando um sujeito de outra história entrou no universo errado e interrompeu a cena, alterando a realidade e fazendo Julieta voltar à vida enquanto segurava Romeu. Enquanto isso, a Rainha Elizabeth apareceu para acalmar a todos e Kawafuji ficou chocado ao ver que era Honda quem estava desempenhando o papel de líder imperial da Inglaterra. Honda, por sua vez, estava se perguntando o que estava fazendo ali, especialmente já que não lhe deram nenhuma fala para dizer. Honda ficou mais envergonhado quando notou que Kawafuji estava assistindo a tudo. Ele sentiu como se a terra deveria abrir e engolir ele, e quando ele não aguentava mais, Honda levantou-se e saiu do palco, com seus fãs o seguindo loucamente. Enquanto a Honda Force fazia uma pausa do lado de fora, alguns alunos vieram contar a eles que Honda estava em apuros, já que gangster do Kiruhai estavam atrás dele. Mas o idiota estava ocupado comendo em um canto tranquilo. Os bandidos perguntavam a todos onde estava Honda e,
Quando eles achavam que o haviam encontrado, ficaram chocados ao ver que era apenas um sósia de Honda. Então, muitos clones de Honda começaram a aparecer do nada. O líder RY conseguiu capturar Kai e disse que ele deveria contar onde estava Honda ou eles cortariam os bolinhos dele. Mas Kai disse que nunca faria isso. Enquanto ele ainda falava, Dash chegou e, de forma estúpida, revelou que Honda estava na sala do 7º ano. Então, RY e seus capangas rapidamente foram para encontrá-lo. A caminho, eles encontraram Suji, que avisou que algo terrível estava por vir. Depois de usar sua lente para olhar no palmo de Rise, ela disse que a vida de RY seria cheia de escuridão. Assustados com suas previsões sinistras, os caras correram rapidamente. Enquanto isso, Miyoko e Kazumi ouviram que uma turma de bandidos estava atrás de Honda e decidiram unir forças para derrotá-los. Ao mesmo tempo, Kai encontrou-se com Ava e os outros para avisá-los de que RY e seu grupo de selvagens haviam descoberto o local de Honda. Ele disse que deveriam se apressar se realmente quisessem salvá-lo. E Kia e sua turma também chegaram ao festival e estavam ansiosos para ver o show de Romeu e Julieta. Mas, nos bastidores, Honda estava pensando em outras maneiras de melhorar seu papel em vez de apenas sentar-se com uma roupa velha de mulher. RY e seus bandidos chegaram à procura de Honda, mas não conseguiam encontrá-lo porque ele estava escondido dentro da propriedade do castelo. Quando ouviu suas vozes, pensou que a peça tinha começado e começou a ensaiar suas falas. Os bandidos sentaram-se esperando Honda aparecer, mas quando a Meia e sua turma chegaram, as coisas ficaram tão tensas que Jimoto perdeu o controle e deu um soco em um dos caras, fazendo todos começarem a lutar. Enquanto isso, Honda cobria seus ouvidos esperando pelo sinal de sair e, quando Isawa e os outros entraram com um barulho alto, Honda saiu do seu falso castelo ordenando que todos parassem de lutar. No entanto, ele voltou para dentro sentindo-se envergonhado por ter saído tão cedo. Todos ficaram tristes com o que aconteceu. Então, RY e seus capangas disseram que, na verdade, vieram respeitar Honda e não feri-lo, porque desde que ele assustou todos em frente à casa de Akane, RY e sua turma perderam a coragem de governar as ruas. Então, todos decidiram se render a Honda. E Kia e seus caras também pediram desculpa por terem começado uma briga sem motivo. Mas, enquanto falavam, perceberam que RY estava caído sem vida no chão porque Miyoko e sua nova protegido nocautearem. Mais tarde, naquela noite, enquanto o festival chegava ao fim, Sako agradeceu a todos por participarem e fazerem deste evento uma experiência memorável. Ela disse que era hora de entregar os prêmios. Começou com o prêmio de melhor clube escolar, que foi para Nel e os caras do clube de mangá Hentai por venderem 5.000 cópias do mangá do Honda em um único dia. Quando foi hora de anunciar o prêmio de melhor desempenho de classe, todos estavam ansiosos para ouvir qual turma receberia o prêmio. E Sako disse que a turma de Honda havia vencido com sua peça de Romeu e Julieta. Como o último representante, Honda foi chamado a subir ao palco para receber o prêmio, mas ele estava tão assustado com todos humilhando ele sem motivo que começou a tremer quando chegou ao palco. Mas, justo quando estava prestes a receber a coroa, Kawafuji apareceu e exigiu que dessem a coroa a ele em vez disso, dizendo que a turma dele merecia mais porque a performance deles foi muito melhor. Sako rapidamente colocou a coroa na cabeça de Honda, dizendo que pertencia a ninguém mais além dele. Então, Kawafuji disse a Honda para passar a coroa, porque ele era o único verdadeiro amigo que tinha. Todos da multidão começaram a ficar irritados com Kawafuji tentando tirar os holofotes de Honda e começaram a atirar coisas ao redor, começando uma briga. Honda pensou que queriam intimidá-lo, mas Kawafuji lhe disse para olhar mais de perto a multidão e ver que as pessoas estavam, na verdade, aplaudindo para ele. Com esta nova visão de mundo, Honda tirou a coroa e disse que ela, na verdade, pertencia a todos no festival. Suas palavras encheram o estádio de tanta luz que parecia que a noite tinha se transformado em dia. Sako estava impressionada com a humildade de Honda e revelou o grande prêmio dele, que era um enorme desfile de carnaval do Honda. Mas Honda ficou assustado com o quanto todos na escola adoravam ele. Isawa e os outros incentivaram Honda a subir no desfile, mas justo quando ele ia fazer isso, Honda percebeu que o desfile estava pegando fogo e que provavelmente poderia ter morrido se seguisse o conselho deles. No entanto, todos admiraram o desfile, enquanto ele queimava até o chão como uma majestosa fênix. E no dia seguinte, na escola, Honda finalmente conseguiu se relacionar com seus colegas e fazer novos amigos.